Muito bem, se você está nos assistindo nesse momento, é sinal de que você recebeu o resultado da prova do Revalida INEP, não obteve a esperada aprovação e certamente está vivendo aí um turbilhão de emoções. Afinal de contas, nunca é fácil, depois de uma jornada tão longa e árdua como é o curso de medicina, fazer a prova do Revalida e descobrir que o resultado preliminar não é aquele que você esperava. Mas olha só, a boa notícia é que, calma, ainda existe possibilidade de a gente buscar a sua aprovação, não é isso, Penante? Sem dúvidas, e a prova disso é que milhares de candidatos obtiveram aprovação pela via recursal. Então, a primeira coisa é, não joga a toalha, não deve alimentar o sentimento de terra arrasada. Lembre-se, os recursos funcionam. Repito, milhares de candidatos conseguem aprovação através da via recursal. Nossa experiência trabalhando com a elaboração de recursos desde 2016 prova isso. Nós já estivemos envolvidos na aprovação de mais de 11 mil candidatos através da via recursal. Portanto, calma. A via recursal funciona e é sobre ela que a gente vai conversar hoje, né, Diego? Exatamente. Meu nome é Diego Spencer, sou sócio aqui da Recurso Oficial, também sou advogado militante há mais de uma década aí na área de direito administrativo, inclusive especializado em recursos também administrativos. Hoje vamos tratar aqui com você, que foi aprovado, infelizmente, nesse resultado preliminar da prova prática do Revalida INEP, sobre 3 pilares fundamentais para um recurso bem sucedido, aquele recurso de sucesso. Penante, qual a sua experiência, qual a sua visão a respeito disso? O que você indicaria para quem está nos assistindo na hora de elaborar o próprio recurso para que tenha sucesso e seja provido, claro? Olha só, a primeira coisa é dizer que sim, você pode fazer o seu recurso sozinho. Mas é importante chamar sua atenção porque fazer o recurso não é simplesmente um cara crachá. Não pode ser simplesmente pegar o seu vídeo lá da prova prática, da prova de habilidades clínicas, das estações, fazer a checagem com o espelho e, eu falei e não foi pontuado, logo vou pedir a pontuação respectiva. Você também deve fazer isso, mas o seu recurso não pode se limitar a isso, porque se ele se limita a isso, você está utilizando só uma fração do potencial de alargamento da sua nota possível através da via recursal. Perfeito, Penante. E quero destacar, nesse mesmo sentido, 3 pilares fundamentais para um recurso de sucesso. A clareza argumentativa seria o primeiro pilar. O segundo pilar, a capacidade de expansão do padrão de respostas, do espelho, do PEP previsto pela banca. E, por fim, o embasamento técnico, a fundamentação coerente, coesa, assertiva, de acordo, inclusive, com o perfil da banca. Penante, me explica um pouquinho sobre essa questão de clareza argumentativa. O que é o diferencial para o recurso ser bem sucedido? Olha, o recurso, ele muitas vezes, sobretudo o recurso da prova prática, que é todo topificado dentro das estações, você vence o recurso ganhando a pontuação respectiva quando você consegue encaixar o argumento correto a partir da argumentação adequada. E quando eu falo da argumentação adequada, eu estou falando de uma minúcia, de um detalhe que pode fazer toda a diferença, uma palavra mal colocada, até uma vírgula. Portanto, essa clareza argumentativa, a utilização do vernáculo de uma maneira inteligente, você conseguir encaixar a palavra certa, no momento certo, do jeito certo, pode fazer toda a diferença. Sobretudo numa prova onde a pontuação de corte é muito alta, cada pequeno detalhe importa. Mas, Diego, para mim, o coração do recurso está no segundo ponto, que é essa capacidade de alargar, de expandir a visão da banca em relação a um determinado ponto. Isso exige muito cuidado e experiência por parte do professor médico envolvido na elaboração do recurso em relação àquele ponto. Penante, veja, não é somente você ter o conhecimento, é saber como passar esse conhecimento para convencer o examinador do seu recurso a dar o provimento e, consequentemente, aumentar a sua nota. Você tem que conhecer o perfil dos membros da banca. Aqueles professores que compõem a banca examinadora, eles têm um histórico acadêmico, um posicionamento prévio que já indica o que é mais facilmente recebido ou não por aquele professor. Então, na medida em que você tem essa capacidade, esse estudo, esse cuidado, você consegue dar um direcionamento mais assertivo para abraçar teses que, à primeira vista, não estão claramente previstas no espelho de correção da banca, no PEP definitivo.
Legal você ter tocado nesse ponto, inclusive você que está nos assistindo, saiba que nós disponibilizamos gratuitamente, através dos nossos canais, né, no Instagram, através do nosso blog, o estudo do perfil acadêmico dos membros da banca examinadora. Isso é fundamental porque o argumento que você vai utilizar em cada tópico de cada estação ao recorrer deve também ser permeado por esse perfil. Lógico, se eu entendo o membro da banca, se eu sei qual é a linha de entendimento dele, se eu conheço os trabalhos científicos dele, se eu entendo a mecanicidade, o raciocínio médico dele, é lógico que eu tenho muito mais chances de acertar na minha argumentação e com isso conseguir a pontuação daquele ponto. E nos traz inclusive para o terceiro ponto, que é justamente a nossa fundamentação técnica. Na medida em que a gente conhece e domina o perfil acadêmico daquele membro da banca, a gente pode trabalhar com fontes de conhecimento que sejam condizentes com os posicionamentos preliminares dele na academia. Então a gente já encurta o caminho, a gente já chama a atenção do seu examinador para que o seu recurso tenha maiores chances de provimento. Não é isso, Penante? Sem dúvidas. E é importante destacar que quando você vai trabalhar as fontes, é disso que se trata esse terceiro ponto, do embasamento técnico, as fontes elas são ilimitadas, né? Os protocolos, os artigos científicos, as fontes que são reconhecidas, fontes que devem ser utilizadas, mas que o momento da utilização de cada fonte depende muito do que Diego falou, do perfil do membro, e depende inclusive daquilo que você busca demonstrar naquele determinado tópico. É claro que existem aquelas fontes que são, digamos, fontes de amplo espectro, fontes que são reconhecidas e sabidamente válidas, mas também existem fontes que não estão, digamos, na vitrine, mas que igualmente são fontes fiáveis, reconhecidas pela banca e que, portanto, podem ser utilizadas. Então, muitas vezes você encontra o argumento numa fonte que não é uma fonte óbvia, mas que naquele determinado momento, naquela determinada situação, naquele determinado tópico, daquela estação, pode ser apresentado para corroborar uma tese e com isso buscar aquela pontuação que pode ser o fiel da balança entre aprovação e reprovação. Perfeito, Penante. Eu quero trazer aqui também um exemplo, né? Imagine que você está submetendo ao exame, né, de habilidades clínicas do Revalida-INEP enquanto médico. E em razão do vídeo, que a gente sabe é de baixíssima qualidade, né, e o áudio também de baixíssima qualidade, infelizmente, esperamos que isso melhore a curto prazo. Imagine que você, enquanto candidato, tem a sua conduta não bem interpretada ou não bem acolhida, enfim, na hora da sua avaliação. E, consequentemente, aquela postura clínica adotada enquanto médico diante do caso em concreto que foi posto à sua análise é dubiamente interpretada ou equivocadamente interpretada. A partir daí surge uma oportunidade, não é isso, Penante? É uma oportunidade de a gente justamente combater esse posicionamento de maneira assertiva com um argumento técnico bem embasado, com um posicionamento aderente àquele posicionamento acadêmico do membro da banca, com uma fonte, né, tecnicamente que justifique essa postura que foi adotada por você no exame de habilidades clínicas e, consequentemente, atinja aquele resultado final com a majoração da sua nota. E eu vou ser bem claro e transparente aqui. Ao mesmo tempo que, claro, a gente fica um pouco chateado quando se debruça nos vídeos das estações, que são muitas vezes deploráveis, assim, a qualidade do áudio, a qualidade da gravação, em alguma medida parece pra gente só um pouco até como desrespeito com o candidato, mas enfim, não adianta a gente estar olhando para isso, nosso foco é conseguir a aprovação do candidato e o fato é que esse cenário um pouco turvo, em alguma medida ajuda na elaboração do recurso, dificulta na construção do recurso. Talvez por isso a gente seja obrigado a ter uma estrutura tão elástica, né, na confecção de cada recurso, né, com o professor médico se debruçando sobre a sua prova, sobre os seus vídeos, fazendo uma primeira minuta, que vai para uma banca de especialistas médicos, que vai fortalecer aquilo que foi trazido, debatendo com o médico da origem para ver se algum argumento deixou de ser empregado, enfim, discutido sobre um argumento que por vezes pode não ser o mais adequado, é uma espécie de duplo controle. E finalmente, o terceiro momento, a terceira fase, com novos médicos e também, ao final, advogados que conseguem, por entender a dinamicidade de um recurso, encaixar uma palavra, um termo, uma expressão
promovendo uma revisão, inclusive do ponto de vista gramatical, do vernáculo, que asseguram para a gente que o seu recurso vai ser o mais completo possível. Talvez por esse esmero e esse cuidado em todas as fases na elaboração do recurso, nós tenhamos atingido nas últimas edições do Revalida INEP 90% e 95% de taxa de sucesso com os nossos recursos. Mas é importante que a gente se debruce sobre tudo isso com muita atenção, com muito cuidado, porque, como eu falei no início, cada detalhe importa. Muito bem pontuado, Penante. Então, esperamos, né, ter ajudado a você que está aí nessa situação. Caso sinta ainda dúvidas, a gente tem uma matéria, né, completa no nosso blog, acesse para que você possa entender em detalhes como elaborar de melhor forma o seu recurso, sozinho. E para conhecer um pouquinho mais sobre a Recurso Oficial, entra na página da Recurso Oficial, onde você vai encontrar depoimentos de candidatos aprovados com os nossos recursos. Claro, a gente reforça que é possível fazer o recurso sozinho. Ao mesmo tempo, a gente sabe que muita gente prefere delegar a uma empresa com profissionais experimentados que fazem isso há muito tempo e ficar tranquilo esperando a aprovação. Sucesso, forte abraço. Boa sorte!